Olá, tudo bem com você? Tenho certeza que sim, e vai melhorar. Bobear vira até churrasco. Bom, eu tô aqui para analisar uma questão do Enem. Essa questão caiu em 2017, beleza? Nesse momento eu queria que você desse um pause aí e tentasse resolver sozinho a questão. Depois aí você bota para correr de novo, aperta o play e a gente vai junto. Bom? Foi? Vamos junto então? Então vamos lá. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789 precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o Iluminismo. É isso aí, esse é o texto inicial, que inicia, que dá o start da nossa questão. O autor do texto está relacionando uma questão atual dos direitos do homem com algo que aconteceu em 1789. Estamos falando sim da Revolução Francesa de 1789 e que essa revolução teria sido preparada já por algumas mudanças ocorridas. O Iluminismo. Muito bem, então vamos fazer uma revisãozinha, uma revisão rápida, rapidinho, vamos lá. Iluminismo. Vamos lá, vamos pensar nessa palavra. O que é? O iluminismo vem de iluminar mesmo, de trazer, de dar à luz. Dar à luz não, oferecer luz, É um movimento que pretendeu tirar os homens do reino da ignorância, desse reino das trevas que haviam ficado aí durante 1000 anos da Idade Média. Essa é uma visão negativa do período da Idade Média, já está sendo revista, muito estudo sobre isso, mas o movimento, sim, se colocava em oposição àquela sociedade que era dominada pelos dogmas religiosos e levanta-se também contra o absolutismo. Então, a partir da razão, as verdades inquestionáveis da igreja, os dogmas, deveriam ser questionados. E o poder também deveria ser dividido. É desse movimento que surge, por exemplo, a divisão dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, que a gente usa aí, na atualidade. Essa é uma medida de proteção contra um poder absoluto, alguém que domine todo o poder de forma sozinha e absoluta. É Montesquieu que propôs, Montesquieu. Professor, e o direito do homem e do cidadão? A Revolução Francesa é um momento aí de ruptura. Então vocês imaginem que, apesar das transformações que a sociedade passou, que o mundo passou, desde o fim da Idade Média, o Renascimento, as cidades aparecendo, as reformas religiosas, o iluminismo, o mercantilismo, o liberalismo econômico, e lá na Inglaterra está acontecendo a Revolução Industrial. Imagine que essa sociedade francesa ela ainda é organizada por nascimento. É aquela divisão clássica do antigo regime, clero, nobreza e povo. E a participação política, então, era hereditária, Professor, quer dizer, então, que a sociedade ainda está sobre bases feudais? A sociedade francesa ainda está sobre essas bases feudais? Pois é. A Revolução Francesa acontece, então, dentre outros motivos, questionando isso, Houve aí uma crise econômica lá, perto aí de 1789. E o rei da França, Luís XVI, propôs cobrar mais impostos e tirar alguns privilégios da nobreza. Essa questão não foi muito bem aceita, e foi convocada uma Assembleia dos Estados Gerais, que era uma reunião desses 3 grupos sociais que também eram chamados de estados. Só que lá o voto era por estado, por grupo. Então imagina que se fosse colocada a votação, devemos ou não cobrar impostos da nobreza? Aí o terceiro estado, do povão, fala que sim, claro, devemos sim cobrar impostos também da nobreza. Os outros 2 estados falam, não, nós devemos continuar como sempre foi. Quem nos sustenta é o terceiro estado, é o povo. O placar final, 2-1. O terceiro estado, então, pedia a ideia, não teve consenso, pedia então o voto por cabeça. O voto por pessoa, uma pessoa, um voto. Lembrando que, mesmo nessa Assembleia, o terceiro estado era a maioria, E a sociedade é composta esmagadoramente por esse terceiro estado. Então, esses privilégios eles foram questionados, E nessa primeira fase da Revolução Francesa, os revolucionários propõem uma Constituição para a França, um conjunto de leis sobre as quais todos pudessem ser iguais. É nesse momento que surge a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E nela, lá no artigo 1º, fala bem assim,
Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Acho que ficou fácil agora, depois de uma revisãozinha rápida, né? Vamos voltar para a questão e vamos ver, ó. A questão fala assim, ó, correlacionando as temporalidades históricas, passado e presente, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases a alternativa A, modernização da educação escolar. Olha, a gente precisa interpretar um pouco, tá? A gente vai ter que usar da interpretação. Não é disso que o texto está falando, né? Não é sobre educação escolar. Mesmo porque a escola só surge pós-sociedade industrial, tá? O iluminismo valoriza, sim, a educação, passa a valorizar, né, a partir dos atributos racionais, valoriza a educação. Mas a educação escolar surge depois de uma sociedade industrial e não é exatamente o que o texto está falando, né? Vamos lá, alternativa B. Atualização da disciplina moral cristã? Não estamos falando de atualizar uma disciplina, não é disso que se falou lá. Divulgação de costumes aristocráticos? Não, é o contrário, né? Está se valorizando outra coisa, difundindo outras ideias. Socialização do conhecimento científico? Também não é disso que está falando lá. Nós estamos falando da Revolução Francesa, do direito do homem, ou dos homens, né? Então, é a alternativa E, universalização do princípio de igualdade civil, tá? Essa é a alternativa correta. O iluminismo valoriza, sim, a educação e tem, sim, né, valoriza o conhecimento científico, atributo racional, mas interpretando as questões, a correta é a alternativa E. Beleza, pessoal? Queria, então, agradecer. Valeu, muito obrigado. Yuri, que está aqui com a gente hoje, e Marta, aquele abraço. Abraço.